Eu, por exemplo, vivi e estudei em escola estadual, escola pública, e nos livros de história tinham lá também as fotos dos generais, que eram os presidentes. Sim. E se você ver pela tua linha de raciocínio, também está errado, não deveria ocorrer. Depende do que está falando sobre o general. Pois é, mas a gente se olhar... Se for uma propaganda dele, certamente. E se olhar de forma genérica, o que você pode falar pode dar um entendimento também que o professor carrega uma figura maligna de quem está ali para aliciar jovens, para doutrinar, manipular, para fazer proselitismo político. Não é a totalidade da questão, eu não acho que está próximo a isso. O professor não é inimigo dos alunos. Eu acho que tem sim. Professores que tendem a um lado e tem professores que tendem a um outro lado. Talvez o que a gente tenha experienciado nos últimos anos é uma tendência maior, ou levemente maior, ou maciçamente maior, aí depende do ponto de vista, de uma questão ideologizada para o lado da esquerda, digamos. Pode ser que isso tenha havido. Eu acho que uma das coisas mais piores que podem acontecer no ensino é qualquer tipo de doutrinação, porque eu acho que o importante é o diálogo e o debate. Eu acho que não tem problema nenhum você ler um livro que defenda o MST, se isso depois for debatido, discutido, se outros pontos forem abordados, porque a verdade é que existem várias publicações que tendem ou não para um lado ou para o outro, né? Então a diversidade é importante, a diversidade das obras apresentadas e o debate que acontece em sala de aula. Não há problema nenhum ter um livro que defenda o Lula, se depois em aula as coisas forem debatidas, os fatos forem expostos, uma pesquisa com o que saiu na empresa seja trazido e a gente consiga desenvolver no aluno, que eu acho que é o mais importante, o senso crítico. Mas esse exemplo é excelente. O Caio falou, esse exemplo é excelente, porque imagina, vamos pegar no caso concreto, né? Então, por exemplo, falando aí de novo do livro Nova História Crítica do Brasil, né? Que se propõe a ser um livro crítico, exaltando inclusive Mao Tse Tung como grande estadista, responsável pelo maior número de mortes na história da humanidade, esse cara. Grande fome na China, não vamos esquecer disso. Olha a situação do aluno, Paulinha. Imagina que ele tem não um professor, mas sim um caso excepcional, como o Edgar bem colocou, de um militante disfarçado de professor. Então, um professor de história fazendo proselitismo político em cima desse livro. Durante um ano, Edgar, durante o ano letivo, esse aluno, ele está sujeito exclusivamente, do ponto de vista do ensino da história, a um professor e a um material didático. Então, assim, no que depender do currículo, e lembrando aqui que isso é uma prestação de serviço do Estado, ele só vai ter acesso à visão desse professor nesse livro didático, naquele período destinado a isso. A questão tá... Mas a gente também dele... não pode achar que o aluno é tão indefeso. Não, sim, mas vai dele buscar outras fontes de informação e tal. Só que, pensando na realidade de um adolescente, eu não sei como foi a adolescência de vocês, mas eu tinha mais o que fazer do que ficar buscando fontes alternativas para os livros. Eu já tinha dificuldade de lidar com as matérias que me eram apresentadas, né? Sim. Então, esse que é o contexto. Eu estou alinhado com a Paulinha, tem que ter pluralidade de ideias. Mas a gente discute em sala de aula os assuntos. Eu já falei aqui, por exemplo, que eu tinha um professor de história que era pró-ditadura. Bom, deixa eu passar a bola pro Vini. Não, só uma eu fiquei pensando enquanto o Caio falava, Vini, não sei se você teve a mesma impressão, qual seria a saída para isso? Se quem determina o conteúdo que vai nos livros didáticos é o Ministério da Educação, digamos. Sim. Então, o Ministério da Educação está submetido sempre a um governo. A interferência do governo também. É uma interferência do governo. E aí você tem, de certa forma, uma ideologia em prática também. Uma defesa de um lado. Agora, só se atentando aos números, Edgar, também, o que me passa a impressão é que quando a pessoa é abordada de uma forma genérica, ou seja, você defende que a política seja tratada dentro da sala de aula e que a sexualidade seja tratada dentro da sala de aula, ela tende a responder que sim. Mas quando você coloca ali algum conteúdo específico ou a forma como isso está sendo passado, aí ela tende a apresentar algum tipo de resistência, como foi aquele livro do kit gay, ou outras manifestações. Vamos deixar bem claro. Outras manifestações de professores. Aí elas falam, não, aí eu já prefiro que isso não seja feito. Então é difícil.